Bom, boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do Instituto de Engenharia, da pessoa do Aloysio, para estar aqui presente, numa reunião bastante importante, e ter a satisfação de estar junto aqui com os dois expoentes da logística brasileira, o Marcelo, o Bussinger, né, e os dirigentes aqui da mesa. Inicialmente, eu vou dar uma visão conceitual da questão de logística, né, para depois, então, mostrarmos quais são os caminhos possíveis para se diminuir os custos, né, principalmente do transporte de carga, que é hoje o grande gargalo que nós temos aqui no Brasil para a sua competitividade, e até, aliás, um assunto que tem nos últimos 15 dias, né, participado ativamente da mídia brasileira, mostrando a falta de competitividade, e nós vamos levar isso, mostrar como é que isso se dá no transporte de carga. Então, vamos ter uma pequena introdução, mostrar o desafio brasileiro, né, que nós temos hoje, quer dizer, o Brasil, daqui a X anos, vai ter a quarta economia, e mostrando o buraco que está se abrindo cada vez mais entre o Brasil e os países concorrentes, né? E aí a superação do desafio. Como se faz para superar o desafio? Essa apresentação eu contei com a orientação do Dr. Eliezer Batista, então aqui tem um pouco da cabeça dele também no que eu vou apresentar. Inicialmente, é aquela questão que nós acabamos de falar, quer dizer, a questão da competitividade como novo paradigma, né, para distinguir as nações que crescem daquelas que ficam para trás. E a logística, né, é o principal componente dessa competitividade, né? E com a logística, um dos aspectos bastante importantes é a questão da infraestrutura, né, do transporte. E nós acabamos de ver aí nas palestras anteriores, né, o grande problema que nós temos, o gap que nós temos entre a formação de engenheiros nos países que estão se desenvolvendo, né, e no Brasil. Então, nós estamos correndo um risco de ter um apagão do capital humano, quer dizer, não ter gente, não ter engenheiro, né, para poder executar as obras, fazer os projetos, enfim, cuidar da questão tecnológica, né, e da operação, da construção, né. Então, de repente, o Brasil pode crescer através das vantagens comparativas, mas não ter como resolver o problema da infraestrutura. Outra questão também importante é a infraestrutura de transporte. Não adianta ser feita pontual, quer dizer, um pedaço de rodovia aqui, um pedaço de ferrovia lá, mais um pedaço de um porto, quer dizer, ela tem que ir desde a origem do produto, né, até o seu destino final. E quando nós falamos de destino final, não é no Brasil, é lá fora. É a casa do nosso cliente. Como é que faz, o que precisa. E não é só também a questão do transporte, tem a questão da burocracia, que às vezes é muito mais caro que o transporte, e que tem que ser levado em conta, né? Outra questão também é que, para que a gente tenha uma infraestrutura, né, de boa qualidade, nós precisamos ter engenheiros de boa qualidade, né? Então, eu acho que essa formação, né, dos engenheiros é muito importante, senão começa a ocorrer aquilo que já foi dito também, quer dizer, nós já temos engenheiros chineses e agora acabou de chegar a maior empresa de engenharia da Espanha, a Sener, já está se implantando no Brasil, já está começando a ter contratos, né, de engenharia. Quer dizer, ou nós formamos engenheiros e ocupamos o espaço, ou então esse espaço, com certeza, será preenchido, infelizmente, né, com engenharia do exterior. Aqui tem o conceito de logística do Dr. Eliezer. Quer dizer, ele fala, a logística vem do logisticos, né,
do grego, que é aquele que sabe calcular racionalmente. Então, ela tem a visão de custo, né? Ela tem uma abordagem sistêmica, integrada, da origem até o destino final, e abrangendo todo o supply chain, quer dizer, estoque, suprimento, transporte, eficiência gerencial, ou seja, o door-to-door Integrated Logistics. Então, todas aquelas definições de logística, que logística é a ciência que faz o transporte, não é custo. Então, eu tenho que reduzir custo, isso que é logística, né? Um dos fatores importantes, né, da diferenciação competitiva são os fatores endógenos que estão dentro da área de produção, né? Então, nós temos visto aí que, na questão de estratégia comercial, né, então, as empresas têm evoluído bastante, as empresas brasileiras têm que se aperfeiçoado bastante. A inteligência tributária, quer dizer, como que faz dentro dessa parafernália da tributação nacional, como é que eu faço para poder administrar isso, para poder ter um menor custo, né, na questão tributária. E a logística interna, né? Então, a gente vê, assim, crescimentos muito grandes. A gente estamos vendo agora aí o pessoal da JBS já embarcando contêiner de reefer de carne, né, de Araguaína para o porto de Itaqui, o suco de laranja que era em Tambor já vai em navio graneleiro, né, e uma série de outras, a logística interna, quer dizer, a terceirização da logística interna, com a finalidade de reduzir custo. Isso a iniciativa privada está fazendo, né, e está acontecendo. Mas quando você entra nos fatores exógenos, quer dizer, fora da área de produção, né, então aí começa o problema. Primeiro, a questão da estrutura tributária, né, que todos conhecem, sabem que realmente é a maior carga tributária do mundo, né, nós temos aqui no Brasil. E a segunda é a infraestrutura. Quer dizer, então, a perda da competitividade, né, porque você não tem a infraestrutura. Você aproveita as vantagens comparativas, mas depois, quando você sai da porteira da fazenda, como diz o pessoal do agronegócio, para fora, você perde essa competitividade. O desafio brasileiro, né, que é o que a gente havia falado anteriormente, né? O Brasil ele tem excelentes vantagens comparativas, né, em função da localização geográfica, condição de clima, solo, reservas naturais, né, que proporciona a possibilidade de ser um grande exportador de commodities. Quer dizer, o Brasil hoje é o segundo maior em soja, é o primeiro em carne de frango, e bovino, suíno, cana-de-açúcar, quer dizer, então, uma série, suco de laranja, quer dizer, enfim, todas as commodities, né, do agronegócio, o Brasil tem condições excepcionais. Apesar, mais acontece que a renda do produtor, ela cai substancialmente na medida em que ele é penalizado pelo alto custo da logística, né? E aí, o que nós precisamos é encontrar quais são os mecanismos, né, que nós fazemos para agregar valor, né, na produção. E isso tem sido feito realmente também com bastante competência. O primeiro indicador, né, da dificuldade brasileira é que, é a questão do crescimento brasileiro. Vai ser a quarta economia do mundo, tal, tomara que seja, né? Mas hoje, se você pegar os últimos 10 anos, o Brasil cresceu 3,8%. A China, 10,1%. A Índia, 6,7%. Quer dizer, ou seja, se o Brasil continuar crescendo, apesar da crise mundial que está tendo, que acreditamos que vai ser superada, né, nós estamos vendo o seguinte, que a Índia e a Rússia estão aqui nos calcanhares da gente. Ou o Brasil cresce mais, né, inclusive para gerar mais emprego, ou então nós vamos ter sérios problemas.
Outra coisa também importante é que o Brasil é 53º lugar nos 12 pilares de competitividade, cujo último resultado foi feito recentemente, né, pelo Fórum Econômico Mundial. Entre 142 países pesquisados, o Brasil é o 53º. O custo da logística, né, se nós compararmos Brasil e Estados Unidos, nós temos o Brasil com 12,6% do PIB, é o que se gasta para fazer a logística, incluindo transporte, estoque, administração, né, e os Estados Unidos 8,2%. Outra questão também importante é que também a gente sempre é a questão do cobertor curto, né? Se a gente fala em tecnologia, olha, tem que investir 4% do PIB e investe só meio. Ou se é inovação, tem que investir X, educação. Quer dizer, então, ou seja, é cobertor curto. O Brasil precisa, né, provavelmente, ter uma política de diminuir, né, a atividade pública na economia, né, transferir isso mais para a iniciativa privada para poder ter recursos, né, para esses produtos, né, para essas infraestruturas, né. O Brasil ele investe, né, agora no transporte de carga 0,49% ao ano. Né? A China, 4%, a Índia, 2,2%, a Rússia, 4,2%. E tem uma outra coisa importante também, é a disponibilidade de transporte. Quer dizer, quilômetro de via por quilômetro quadrado, por área. O Brasil, 26,3%, a China, 38%, Estados Unidos, 45%. E ocupa o 64º lugar em competitividade da infraestrutura e na qualidade da infraestrutura. E é isso que nos deixa muito preocupados, né? De novo, naqueles 142 países, né, a qualidade da infraestrutura, a rodovia está no 118º lugar, a ferrovia no 98º, portos no 130º lugar, né, e na aerovia no 122º lugar. Então, é um buraco enorme. Como é que nós vamos fazer para recuperar isso? Não, vários são os entraves, quer dizer, que a gente chama de freio de mão, quer dizer, se acelera, mas o freio de mão não deixa você andar. Primeiro, é aquilo que todo mundo sabe, fala. A última vez que o Brasil teve um planejamento estratégico, né, e agora, felizmente, feito pelo Marcelo, no PNLT, né, resgatando essa questão do planejamento estratégico. Então, isso veio lá para trás, quando o doutor Eliezer foi secretário de Assuntos Estratégicos, né, e agora, recentemente, com o Marcelo. A falta de uma política educacional, isso que a gente estava discutindo no almoço, quer dizer, a barbaridade que está na nossa educação, a falta de investimento na infraestrutura e a baixa competitividade interna e externa. Eu vou ter que correr um pouco, porque já me deram um recado aqui que eu só tenho 5 minutos para concluir. Aqui está a questão da logística, né? O Brasil, 12,5%, e os Estados Unidos, 8,2%. O que significa isso? Que nós estamos jogando fora 128 bilhões ao ano, né, por falta de competitividade na logística. Só em transporte são 72 bilhões por ano que a gente tem de gasto, né, com o transporte. Nós recentemente terminamos um projeto chamado Norte Competitivo e nós conseguimos, nesse projeto, proporcionar uma economia de 3,8 bilhões por ano
a Amazônia Legal, que tem 8% do PIB, nós conseguimos reduzir 70% desse custo de logística. Aqui, de novo, quer dizer, só para ver o Brasil em relação ao resto do mundo, como é que está em questão da infraestrutura. E aqui uma coisa importante, como é que nós podemos transformar vantagens comparativas em vantagens competitivas, né? Então, primeiro, ela tem que ser feita ao longo das cadeias produtivas, né? E um exemplo aí dessa aumento de competitividade é a cadeia logística, a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. É que ela faz açúcar, etanol, diesel, flex, combustível, alcoquímica e energia. Quer dizer, então, é uma maneira de você se tornar competitivo, né, através da cadeia produtiva. Outra questão importante, e quando nós fizemos esse projeto, nós esquecemos, não é que nós esquecemos, nós não consideramos as fronteiras geopolíticas. Quer dizer, eu tenho uma região homogênea, né, onde pegou toda a Amazônia Legal, no caso desse estudo, e todos os países limítrofes. Quais são as cadeias produtivas dessa região, quantos produtos, foram 16 cadeias produtivas, 50 produtos, e não só no Brasil, como nos países todos, quer dizer, quais são as cadeias produtivas, qual a infraestrutura atual existente, né? E aí jogamos uma em cima da outra e levantamos todos os gargalos assim, de que se não fizer nada de Diamantina a Rondonópolis, nós vamos ter 920% de ocupação desse trecho rodoviário, sem falar outros gargalos, portuários e tal. E aí, o que faz? Então, vamos ver quais outros eixos de transporte eu poderia agregar, né, para poder, então, diminuir esses gargalos. Aí fizemos 42 eixos, né, de transporte, uma análise competitiva entre eles, e chegamos no final em 9 eixos, né, com 71 projetos que reduzem 3,8 bilhões de energia. Então, aqui, fazendo essas vantagens comparativas e as competitivas, você vai aumentar o valor do PIB, não só em quantidade, como também em valor. Aqui estão os 12 pilares que o Fórum Econômico analisou. A gente verifica que a infraestrutura e a educação são importantíssimos. E o que precisa para nós chegarmos no desenvolvimento sustentável? De um lado, investimentos públicos sustentáveis. O Brasil precisa aumentar o 0,49%. E os privados, se o governo deixar. Por exemplo, agora tem vários empresários que querem investir em portos, não pode, porque agora só pode fazer com carga própria. Então, se limita aos donos de carga própria. Quer dizer, não precisaria rever essas questões para permitir, aqui mesmo, no Norte Competitivo, quase que 30% dos 14 bilhões que tem que ser investido pode ser feito através de PPP, mas tem os entraves que têm que ser superados. E aqui, de novo, você tem investimento de um lado, eficiência governamental e políticas públicas de outro, se adquire as vantagens competitivas, tem uma competitividade internacional, aumenta o potencial de valor da economia e chega no desenvolvimento sustentável. Aqui, só para ter uma ideia, de 2003 a 2008, o que foi investido em relação ao PIB, 0,34, 43, 58. E aqui, para ter uma comparação do Brasil em relação aos outros países, né? Como é que está o Brasil? Está com 0,49%, aqui à direita os países com uma renda per capita maior, né, e à esquerda com a renda per capita menor, né, de 10 mil, 100 mil dólares. E a gente verifica o quê? Que os países à direita, a maioria deles já investiram, né, na infraestrutura, então estão investindo menos. E à esquerda a gente vê a Índia, a China, a Rússia, né, inclusive Bangladesh, Camboja, investindo bem mais do que o Brasil. Aqui, para ter uma ideia da matriz de transporte, quer dizer, o Brasil tem da ordem de 60% rodoviário, 22% ferroviário, mas acontece que 70% do transporte ferroviário é para minério de ferro. Então, isso engana um pouco. Se a gente tirar o minério de ferro, a matriz vai para 71%
né, rodoviário e vai para 7% ferroviário. Aqui, de novo, né, a gente pega a comparação da matriz de transporte, a gente vê que o Brasil, né, o tamanho dessa circunferência, ele é o que o país tem na matriz aquaviária. Então, o caso aqui é a China, por exemplo, tem 40% ferroviário, tem 18% rodoviário, e aqui a matriz da Amazônia Legal, desse projeto Norte Competitivo, ele tem 52% ferroviário, evidentemente por causa de Carajás, né? Tem 15% rodoviário e tem 32% aquaviário, ou seja, tem uma matriz muito próxima da China. Outra coisa também importante é o seguinte, o Brasil tem os sistemas de logística mais competentes, de melhor qualidade no mundo todo, né? Não tem ninguém que bata a Vitória Minas até Tubarão, a MRS até Itaguaí, né? E Carajás, quer dizer, eficiência, produtividade, de custo, né? Então, de um lado, a gente tem o sistema ferroviário, que é a cadeia toda, quer dizer, é mina-porto, né? com esta qualidade. Do outro lado, nós temos sistemas que atendem o agronegócio, somente a soja, né? Que ocupa uma quantidade bastante grande transportada, né? Ela não tem a mesma qualidade e o mesmo preço. Então, a gente está vendo aí, né, que uma soja produzida, vamos dizer, no Mato Grosso, em Iowa, o custo de produção no Mato Grosso é 165 e a Iowa é 204. Quando isso entra no custo de transporte, então a Iowa chega a ganhar do Brasil. E a gente tem, inclusive, nesses sistemas, portos Capesize, que diminui substancialmente o transporte transoceânico. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, de novo, no buraco, né, que a gente tem no Brasil em relação, aqui no caso, à China. Né, nós temos aqui o primeiro... Bom, está esgotado, então vou terminar com essa observação aqui. O Xangai, há uns 4 anos atrás, quer dizer, em função do canal do Panamá, que vai mudar toda a navegação transoceânica, né? Então, em vez dos navios virem primeiro para o canal do Suez, Singapura, e aí fazer o transshipment, né? Ele vai vir pelo canal do Panamá, que portos da China. Então, eles resolveram o seguinte, precisamos ter um porto para fazer o transshipment para substituir Singapura. Vamos fazer Yangshan, quer dizer, um porto que foi construído onde tinha um arquipélago, né? Estaca prancha, aterro hidráulico, 115 milhões de metros quadrados. Foi feito uma cidade chamada Luxiao, com 200 mil habitantes, né? E aí juntou isso com o Porto de Xangai, hoje é o maior porto do mundo, né? Depois vem Singapura e tal. Aqui só esse final. Isso aqui é o desenho final do projeto que nós fizemos, que é a Amazônia Legal com os eixos de transporte. Quer dizer, então, a gente está vendo aqui, né, os eixos. Esse aqui é o eixo principal, né, Manaus, Itacoatiara, Vila do Conde, e aqui os subeixos. Para cada eixo, nós temos o conjunto de obras que tem que ser feito. Que obra, que tamanho, quanto custa, se já tem verba, se não tem, né? E a ideia é que, depois de implantado esses eixos, vem a segunda parte. Nós precisamos aqui de energia, telemática, né? E precisamos aqui de capital humano. E aí, então, o capital humano é que tem que ser distribuído por esses eixos, que se transformam em eixo de transporte e eixo de desenvolvimento. O primeiro, que nós já estamos na fase 3, vendo a questão de
da micrologística é o estado do Pará, né, para complementar. Então, a ideia é isso aqui. Estudamos 23 portos, né, 21 aeroportos, armazenagem, 14 eixos rodoviários, 7 ferrovias, 18 principais rios, 902 rotas. Tivemos que criar um modelo matemático para fazer análise comparativa, 16 cadeias produtivas, 50 produtos, 95% da balança comercial, 33 mesorregiões, inicialmente um projeto de 151 projetos e 57, na estabelecimento da prioridade, né, 75 com 14 milhões. E ele reduziu o custo em 3,8 bilhões e agora estamos trabalhando para que eles sejam implementados. Muito obrigado. E desculpe o tempo. Obrigado, Renato. Acho que nós só tivemos aí uns 5 minutinhos de tolerância a mais, mas o assunto realmente estava muito bom para a gente interromper, né? Eu gostaria de lembrar a todos que vocês têm um formulário para dirigir perguntas aqui à mesa. E eu pediria 2 favores. Primeiro, que se identificassem. Segundo, que, na eventualidade de apresentar uma pergunta, que também mencionasse a quem ela é dirigida para facilitar depois o nosso trabalho aqui.